Projeto de Lei Ordinária 0533/2024, urgência. Iniciativa Prefeito dispõe sobre aporte de recursos financeiros ao programa Minha Casa Minha Vida. Publicada a apresentação no Diário da Câmara, 11.214, de 21/3/2024. Regime de urgência, votação global e simbólica, aprovação, maioria simples. Primeiro turno. Em discussão, o projeto que acaba de ser lido. Para discutir, líder do governo, vereador Tico Kuzma. Com a palavra, 15 minutos, prorrogáveis por mais 15, com direito a partes. Presidente, vereadores, vereadoras, estamos discutindo e vamos votar nesta manhã projeto de lei que foi aprovado na semana passada, requerimento de urgência de diversos vereadores. Urgência porque o tema habitação de interesse social, ele merece toda a urgência. Então, agradeço vereadores que votaram favoráveis já no regime de urgência e já vamos adiantar e pedir esse voto favorável no projeto de hoje. O projeto que dispõe sobre o aporte de recursos financeiros ao programa Minha Casa Minha Vida. O projeto encaminhado tem como objetivo dispor sobre esse aporte de recursos financeiros do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social ao programa Minha Casa Minha Vida, que é subsidiado pelo Fundo de Arrendamento Residencial, o FAR. Então, é importante também frisar que essa normativa do próprio programa, do programa federal, que exige essa legislação, aprovando ou autorizando esse aporte do fundo ao programa federal. Eu vou passar uma breve apresentação, vereadores. Então, essa é só um resumo, na verdade não é uma apresentação, né, dizendo o que é esse programa de produção habitacional subsidiada pelo Fundo de Arrendamento Residencial, que é promovida pelo Programa Federal Minha Casa Minha Vida, e que prevê o atendimento de famílias que são cadastradas pelo município e que possuem renda mensal de até R$ 2.640, e também outros casos de famílias que talvez não tenham essa renda, mas que têm esse interesse social para participar do programa. O próximo. Então, o programa federal, agora lançado novamente em 2023, que é a Lei Federal 14.620, que dispõe sobre o programa Minha Casa Minha Vida. Então, tem a portaria, além da legislação, tem a portaria do Ministério das Cidades, de 15 de junho de 2023, que dispõe sobre condições, especificações e procedimentos da linha de atendimento e provisão subsidiada das unidades habitacionais com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial, o FAR. Então, nessa portaria do Ministério das Cidades estão inclusos os 4 projetos que o município vai participar com Minha Casa Minha Vida. Próximo. O aporte de recurso, então, pelo governo federal para a produção habitacional e subvenção econômica concedida à família beneficiária pode chegar a valor máximo de até R$ 170 mil por unidade habitacional. Próximo. Então, aqui são algumas considerações, né, considerando o custo da construção civil e também exigências técnicas do programa Minha Casa Minha Vida para o desenvolvimento e a execução dos projetos, também considerando aquilo que está previsto na portaria do Ministério das Cidades, que determina que compete também ao município providenciar essa contrapartida financeira, quando necessária, para a complementação dos custos, e também considerando que o Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social de Curitiba aprovou a proposta da Coab, nessa proposta de aporte de até R$ 40 mil por unidade. Então, ok a apresentação. A primeira foto, por favor. Essa aqui, então, vereadores, essa é a portaria do Ministério das Cidades, na verdade, o começo da portaria, divulgada em novembro de 2023, que divulga as propostas dos empreendimentos habitacionais que foram enquadradas na linha de atendimento e provisão. E aí ela considera, dentro dessa proposta, a aprovação das propostas da Trocon Engenharia,
para 200 unidades, que é no conjunto habitacional Parque do Pinhal 3, ali no Tatuquara, na estrada Delegada Bruno Almeida. Também uma proposta da Trocon Engenharia para o conjunto habitacional Parque do Pinhal 1, de 200 unidades, e também uma proposta que é o Parque do Pinhal 2, de 200 unidades. E, além disso, o empreendimento do município, o Corbélia, no SIC, com 96 unidades, estão dentro dessa portaria. O próximo, por favor. Então, essa é a resolução 1, que consta no projeto, que é do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, que aprova os investimentos com recursos do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social. Então, esses recursos são do Fundo Municipal, de acordo com aquilo que determina a lei do fundo, são recursos de diversas fontes que compõem esse Fundo Municipal de Interesse Social, e considerando o saldo do fundo, esse Conselho aprovou para esse ano essas determinações. Pode ir passando, por favor, para baixo? Pode ir descendo. E ali nós temos no item 12, então, essa aprovação da contrapartida financeira para o programa Minha Casa Minha Vida, faixa 1, a previsão de 688 unidades habitacionais. Então, essa previsão de 27.520.000 de recursos do fundo, aprovado no Conselho Gestor e publicada no Diário Oficial desse ano. Próxima. Ok, a resolução, né? Que também foi publicado no Diário Oficial pelo prefeito. Aqui, dentro dessa resolução do Ministério das Cidades, o destaque para a cidade de Curitiba, para esses 4 empreendimentos. Então, do Parque do Pinhal 1, Parque do Pinhal 2 e o Parque do Pinhal 3, e além do residencial Corbélia, que é uma parceria de Curitiba com a Coab. Próximo. Esse é um documento, vereadores, um ofício que foi anexado ao projeto para trazer maiores explicações também desse pré-projeto que foi aprovado no ano passado. A próxima página desse, eu acho que tem, né? A partes. Isso, próxima página. Aqui, conseguimos aumentar a... Ok. Então, esse aqui foi anexado no projeto, esse ofício da diretoria da Coab, essa descrição da ação, do objetivo já do ano passado, que é conceder contrapartida financeira para a construção de 696 unidades habitacionais vinculadas ao Minha Casa Minha Vida, que utilizam recursos do fundo, número de famílias 696, o valor estimado, item 3, 27 milhões, percentual de retorno para investimento do fundo, não haverá percentual de retorno, descrição das intervenções previstas, aporte de recurso complementar para viabilizar a construção de empreendimentos enquadrados no programa Minha Casa Minha Vida e que recebem recursos do Fundo de Arrendamento Residencial. Então, são recursos que vão ser aportados para viabilizar a construção desses empreendimentos. Medidas jurídicas, aqui talvez a pergunta, o interesse, né, da importância aqui, da aprovação dessa lei, que precisa de enquadramento dos projetos Minha Casa Minha Vida, com a emissão do documento do Ministério das Cidades, subdivisão das áreas e aprovação dos projetos, chamamento público à consultora, elaboração e execução dos projetos e sanção de lei específica para a utilização do recurso. Então, aqui a importância deste projeto, que a determinação não só da legislação local, mas da legislação federal, que diz respeito a esses recursos Minha Casa Minha Vida, pedem essa aprovação de uma lei determinando esse aporte. Então, atender as famílias que possuem renda de até R$ 2.640, conforme a lei federal e portaria do Ministério das Cidades. Também, as unidades habitacionais serão desenvolvidas em parceria com a Coab, devendo atender especificações da portaria do Ministério das Cidades e também atender a aprovação do agente financeiro, que vai financiar esses imóveis às pessoas que forem beneficiadas. Então, a previsão da entrega dos serviços 18 meses após a assinatura do contrato junto ao agente financeiro, a Caixa Econômica Federal. Então, com essa aprovação dessa lei, já poderão se habilitar a Caixa Econômica, esses empreendimentos, para conseguir esse recurso. Aqui, um cronograma também que consta lá, físico-financeiro,
da previsão de recursos a serem repassados, né, e também um mês a mês. Pode passar por abaixo, por favor? Acho que era isso nessa apresentação, agradeço. Não sei se tem mais uma ou não. Eu acredito que era isso. Então, vereadores e vereadoras, importante também falarmos do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, que é um órgão auxiliar da política habitacional de Curitiba. A principal receita do fundo é a arrecadação do mecanismo do solo criado, também chamado de potencial construtivo. Temos uma expectativa boa de entrar bons recursos esse ano também em função desse potencial construtivo, que por meio dele as empresas de construção civil podem acrescentar áreas construídas em seus empreendimentos, pagando pelo acréscimo. E esse valor que é pago pelo acréscimo vai para o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social. Os pagamentos, o Conselho Gestor que aprovou esses investimentos para o fundo é formado por representantes do setor público e privado e também de movimentos populares. A Coab, que é o agente operador, tem um representante no Conselho, assim como o IPU, que é a Secretaria de Finanças, a Câmara Municipal ainda tem um representante, o Sindicato da Indústria e Construção Civil, o Sinduscom, e 2 representantes dos movimentos populares em eleição direta. Então, compete ao Fundo Municipal de Interesse Social dar suporte financeiro aos programas habitacionais de interesse social. Importante também destacar que temos na lei orçamentária desse ano, dentro da fonte de recursos 2024, recursos próprios do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social, temos recursos também previstos no Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, dentro das despesas correntes, com a rúbrica 49 mil, também temos esses recursos previstos na lei orçamentária. Eu vou passar aos apartes. Ezequias Barros, Rodrigo Braga Reis, Noêmia Rocha. Vereador Ezequias, por favor. Obrigado, nobre líder. Eu tive na sexta-feira com o presidente da Coab falando sobre essa situação. Parabenizar o trabalho da Coab. Não é fácil, mesmo havendo a condição de construir, buscar esse recurso em Brasília. A briga é muito grande, o país inteiro tem um guarda-chuva, uma quantia de construções para se fazer, e ali a briga é do Brasil inteiro para construir. Então ele está trazendo 700 novas moradias para a cidade. Agora, uma coisa, sabe, líder, que me preocupa, e é uma das situações que acontece, porque depois o recurso volta todo para a Caixa. A cidade contribui com R$40 mil por unidade, e isso vai ser em infraestrutura, vai ser parte em infraestrutura, vai ser parte também na construção, e depois o FAR fica com todo o recurso, porque daí quando o cidadão ele pega o apartamento, ele devolve o recurso para o FAR. Muitas vezes aí é cobrado aqui que a Coab fica sem recursos, que a cidade tem que ajudar, aquela coisa toda, porque os lotes são praticamente doados nesse processo, aquilo que é o ativo, os imóveis que seria um ativo da companhia, acaba se tornando um ativo da Caixa, né? E não volta nada desse recurso para o município, porque esse recurso vem, se constrói, mas ele acaba voltando para a Caixa, porque o cidadão que compra o imóvel, ele vai pagar em 300 meses, às vezes, né? Ou mais, né? E acaba ficando esse valor todo voltando para a Caixa e nada voltando. Eu creio que, claro, é uma discussão que tem que se buscar em Brasília, tem que se pensar em alguma coisa que, dentro dessas parcelas, que vão ser devolvidas, que vão ser pagas, inclusive com juro para a Caixa Econômica, parte desses recursos voltasse também para os municípios. Essa é uma discussão que se precisa pensar. Mas a cidade tem que parabenizar a cidade pela quantidade que está trazendo, 700 novas moradias, não tem nada a ver com cachimba, são projetos novos, né, que vai atender a fila da Coab, né, é muito importante o que está acontecendo, e por isso meu voto com certeza será sim para esse projeto que a Coab está fazendo. Obrigado, líder. Obrigado, vereador Ezequias. Agradeço Vossa Excelência também de ter procurado o presidente da Coab, Lupion, para
tirar algumas dúvidas e esclarecimentos a respeito desse projeto. Aqui o cumprimento ao presidente da Coab, a todos os colaboradores, a Melissa, também sempre atenção a essa Câmara Municipal, enfim, todos aqueles que fazem esse trabalho importante da Coab, da luta por uma moradia popular digna às pessoas. Vereador Rodrigo Braga Reis. Tico, primeiro, parabéns pelas explanações, você deixou bem claro tudo o que está acontecendo em relação a esse projeto. E dá um abraço no Zé Lupion Neto, a Melissa e toda a equipe lá, que realmente sempre nos atendem da melhor forma possível. A minha preocupação nós sempre combatemos aqui na Câmara Municipal de Curitiba as invasões de terrenos, sejam eles particulares ou sejam terrenos públicos. E a nossa sempre justificativa é que nós temos que respeitar a fila da Coab. Então é muito importante quando a gente vê esse investimento, porque nós temos que dar uma satisfação para aquelas pessoas que estão na fila da Coab esperando a tão sonhada moradia. O município de Curitiba tem que ser leal com aquelas pessoas que foram lá, fizeram a sua inscrição, que esperam ansiosamente um dia poder ter a sua moradia popular. Então eu fico feliz quando vejo este grande investimento que a Coab tem passado por problemas financeiros nos últimos anos, não só dessa gestão, de gestões passadas também, no atraso de entregas de moradias populares. Então eu quero dar os parabéns ao prefeito Rafael Greca e toda a sua equipe, em especial a da Coab, e para você também, Tico, nosso líder aqui, que não é só o líder do governo, é o líder dos vereadores aqui nesta Câmara Municipal, quando traz para nós este demonstrativo de investimentos de grande porte na moradia popular. Muito obrigado. Obrigado, vereador Rodrigo Braga Reis. Vossa Excelência traz aqui essa questão que é importante. Serão atendidas famílias, pessoas que estão na fila da Coab, que têm um rendimento, uma renda de até R$ 2.640, e, claro, talvez algumas outras que estejam em situação de risco, de vulnerabilidade, que precisam desse atendimento. E aqui acho que é importante também, o vereador Bruno Pessutti estava conversando comigo agora há pouco, a gente falar da importância das empresas, dos empreendimentos, dessas pessoas que buscam empreender também, para atender essas moradias, essas famílias que estão nessa fila da Coab. Que é importante que tenhamos esses empresários que busquem essa construção, que busquem, que enfrentem essa burocracia, porque há uma burocracia na busca desses recursos, dessa contrapartida do município, dessa contrapartida do governo federal, mas é importante que temos esses empresários que têm essa visão também social e buscam, claro, além do lucro, do retorno para essas empresas, mas buscam fazer esses empreendimentos que têm uma importância social muito grande. Vereador, vereadora Noêmia Rocha. Muito obrigada, vereador Tico Kuzma, pela explanação desse projeto, que é a nossa preocupação, acredito que é a preocupação de todos os vereadores na construção de casas de moradia social. Curitiba não tem ainda um programa robusto em relação à construção dessas casas, mas esse aporte vem já trazer um pouquinho de refrigério às filas de espera, que é grande. Vereador, eu só queria tirar uma dúvida na sua fala, quando foi falado sobre as construtoras que estão fazendo essas casas, eu realmente acho que não entendi. Em relação ao potencial construtivo, elas estão sendo incentivadas a aumentar o espaço para que haja, porque eu sei que o potencial construtivo, vereador, vai para esse fundo que nos interessa, né? Quanto mais construção, melhor é. Mas só essa dúvida, mas vamos votar favoráveis a esse projeto. Vereadora, eu agradeço, Vossa Excelência tem participado bastante dessa questão também, de moradia e direito social. São 4 empreendimentos que estão contemplados nessa portaria do Ministério das Cidades. 3 deles são particulares, de uma empresa que está fazendo esse empreendimento em parceria com a Coab, com o Ministério das Cidades, e um deles é um empreendimento que é público, que é do município, em parceria com a Coab. Essas empresas vão receber esse aporte de recursos que vem do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social. E esse fundo, entre outras receitas, ele recebe aquele valor de potencial construtivo que outras empresas, que outras pessoas físicas compram para elevar o potencial do seu terreno.
Então, esses recursos que estamos falando aqui também fazem parte daquele potencial construtivo que pessoas e que empresas compram para elevar a capacidade de construção ou a quantidade de metros quadrados que podem construir no seu terreno. Então, esses recursos vão para o fundo e agora estão subsidiando essa construção dessas moradias, podemos chamar assim de populares, que vão atender essa fila que temos de por moradias na Coab. Vereador Bruno Pessutti. Muito obrigado, nosso líder, vereador Tico Kuzma. Somente parabenizar Vossa Excelência pela brilhante defesa do projeto, onde apresentou os dados importantes para que a cidade de Curitiba possa continuar no seu programa de moradias. Nós sabemos que o programa Minha Casa Minha Vida é um programa com abrangência nacional, então a cidade de Curitiba compete com todas as outras cidades do Brasil e, obviamente, a região sul talvez não seja a prioridade nesse momento. Porém, a cidade de Curitiba, tendo recursos em caixa, tendo a sua organização fiscal, tem a possibilidade de fazer esse aporte de até R$40 mil por unidade habitacional, ajudando, então, esse importante programa social a fazer essas unidades habitacionais, quase 700 unidades habitacionais, que vão, com certeza, ajudar a reduzir a fila, mas, principalmente, dar mais dignidade para famílias aqui na cidade de Curitiba. Então, parabéns pela iniciativa, terá, com certeza, o nosso voto favorável. Obrigado, vereador Bruno Pessutti, Vossa Excelência, que também acompanha esses trabalhos, esteve recentemente no Caximba, acompanhando a construção de perto de 1.500 moradias que estão sendo construídas lá no bairro Novo do Caximba, desse projeto fantástico com financiamento internacional. Perguntar só à técnica se é possível passar rapidamente o último arquivo que eu mandei agora, só para mostrar rapidamente sobre o fundo, vereadora Noêmia. Então, essa aqui é uma peça que está no orçamento de Curitiba, no Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social, ali toda a legislação que engloba esse fundo municipal, a legislação federal, a lei municipal, os decretos, atribuições do fundo, que eu falei aqui, que compete ao Fundo de Habitação e Interesse Social, dar suporte financeiro aos programas habitacionais. Pode descer, por favor. Ali nós temos no orçamento, né? Então, como órgão, 49 mil, Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, aí temos os códigos das despesas, especificação, elemento, modalidade, custo, categoria. Pode descer, por favor, lá no finalzinho dele. Então, tínhamos estipulado aí, pode descer, 22 milhões e 600 mil, fora as novas entradas, como eu falei aqui, dessas outorgas, direito de construir, outras, pode baixar? Pode até o final lá, para a gente ver o valor lá. Aí, então é esse, ok, obrigado. Então esse é o orçamento do fundo que estava já na LOA e esses recursos do fundo que vão ser utilizados para subsidiar esse projeto ao longo do tempo. Então, vereadores, o vereador Vaione, uma parte. Apenas para cumprimentá-lo rapidamente, vereador Tico, líder do governo nesta casa, e dizer da correção que foi esta última negociação que teve da Coab com o movimento popular de moradia lá da cidade industrial, chamada Tiradentes 1, é uma área muito difícil, porque é uma área ao entorno da companhia que faz o tratamento de lixo da nossa cidade, a Essence. Então tem uma parte da área que está ocupada já há mais de 10 anos, eu acho que essa é mais consolidada, está um pouco distante, mas essa é muito próxima da área já ao entorno da reserva, em torno do aterro. E já estava há algum tempo sem solução. Agora, com esse novo programa do Minha Casa Minha Vida, abre perspectiva para esta faixa de renda. Não só a Prefeitura, mas o Governo do Estado também está intercedendo nesse sentido. Este projeto é um projeto de mão dupla, né? Faz parte o Governo do Estado, faz parte também, que eu percebi, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e a Prefeitura de Curitiba. Então, está de parabéns a Coab, porque só naquela área serão perto de 67 famílias, todas elas dentro dos critérios de baixa renda, sem domicílio, sem nunca antes ter participado de filas da Coab, que estão em extrema vulnerabilidade.
Então, quero que o senhor transmita em nome meu e em nome da bancada do PT, em nome da bancada da Frente, congratulações ao Poder Executivo, ao prefeito Rafael Greca, mas, sobretudo, a grande equipe que tem liderada lá pelo Zé Neto na Coab. Muito obrigado. Obrigado, vereador Vagnoni. Com certeza vamos levar essa sua manifestação, esse seu reconhecimento ao trabalho de todos da Coab, ao presidente e toda a equipe que realmente, como já foi falado aqui, vereador Ezequias, vereador Rodrigo, vereador Bruno, enfim, fazem um trabalho fantástico. Estão sempre ao lado das pessoas e tentando resolver esse sonho por moradia, essa necessidade por moradia que as pessoas têm. Claro, tudo dentro da questão legal, da questão orçamentária, mas estão sempre dispostos a receber as pessoas, atender e dar a melhor explicação possível. Então, vereadores e vereadoras, solicito o voto favorável. Obrigado, vereador Tico Kuzma. Seguimos na discussão do projeto. Inscrita para discutir, vereadora professora Josete. Com a palavra, 15 minutos, prorrogáveis por mais 15, direito a partes. Senhor presidente, demais membros da mesa, vereadoras, vereadores, funcionários da casa. Gostaria também de cumprimentar as servidoras públicas que se encontram aqui, que são as professoras da educação infantil. Então, dizer que nós estamos aguardando o retorno do secretário de governo para que essa semana nós tenhamos uma reunião para novamente retomar o tema da transição. Então, sejam muito bem-vindas. Eu gostaria de trazer mais alguns elementos para reflexão. O líder do governo, Tico Kuzma, já trouxe diversas informações, mas acredito que é importante nós reforçarmos alguns aspectos. Nós entendemos que é fundamental a retomada do programa Minha Casa Minha Vida. Como eu sempre repito aqui, nós sempre enfatizamos que esses programas, né, de grande investimento e da construção de um volume expressivo de moradias só acontece quando nós temos recursos do governo federal. Então, felizmente, no governo Lula, o Minha Casa Minha Vida foi retomada. Na gestão do governo anterior, praticamente não existiu nenhum grande investimento em relação ao número de casas construídas. Foram ações muito pontuais e termos esse programa retomado é uma ação muito importante, priorizando principalmente a população de baixa renda. Então, como já foi dito aqui, este novo Minha Casa Minha Vida, ele é dirigido à faixa 1 de até 2 salários mínimos, que hoje é determinada pelo OFAR, que é um fundo, né? Houve uma alteração, antes existia um programa, né, que dependia de recursos gerais da União. Hoje nós temos um fundo específico para garantir financiamento para a primeira faixa, que, como eu já disse, atende até 2 salários mínimos, R$ 2.640 em valores atuais. Então, nós temos aí 187,5 mil unidades habitacionais selecionadas pelo Ministério das Cidades em mais de 1,2 mil empreendimentos que beneficiarão 560 municípios em todo o Brasil. Então, nós temos em Curitiba a destinação deste recurso e, obviamente, existe uma contrapartida que é mínima, né? E este fundo também servirá para a regularização fundiária, soluções para áreas de conflito e despejo. Obviamente, será seguida a fila da Coab. Nós temos a previsão da construção de 600 moradias que tem como objetivo atender
essa fila. Então, ninguém está desrespeitando a fila da Coab. Agora, existem famílias que estão numa situação extremamente precária, como já foi dito pelo vereador Ângelo Vagnoni, que fazem parte de uma ocupação ao lado, né, do aterro que existe ali no SIC, e que nós precisamos garantir um espaço digno, onde eles não estejam sujeitos à contaminação por esses resíduos, que, inclusive, é um aterro onde são destinados resíduos eletrônicos, né, que têm uma capacidade de contaminação muito maior e podem trazer muitos riscos, né, bem mais significantes do que de um aterro convencional. Então, por conta disso, existem mais 96 habitações destinadas não só a essas famílias, que são cerca de 65 famílias, mas, obviamente, existem também, né, outras que precisam desse atendimento, então, cerca de 30 residências que deverão ser destinadas a essa população que está em área de risco. E eu volto a insistir, ninguém ocupa a terra porque gosta ou porque quer, porque nós sabemos da insegurança que essas pessoas vivem, além das moradias precárias, de a qualquer momento ser despejadas. Então, ninguém procura uma situação dessa. As pessoas muitas vezes ficam sem opção, porque elas escolhem entre pagar um aluguel ou comer. Então, obviamente, comer é a primeira necessidade. Então, não é à toa que num país desigual como o nosso, numa cidade desigual como a nossa, inclusive é importante trazer um dado que é o índice de Gini, que mede a questão da desigualdade, e aí leva em conta, né, a renda das pessoas, onde a maior desigualdade é a que chega a 1, né, é um índice que vai de 0 a 1, e a menor desigualdade que se aproxima, obviamente, de 0. Então, no Brasil, a média do índice de Gini é de 0,54. Em Curitiba, a média é de 0,6. Então, veja, comparando Curitiba com outras cidades e a média geral do Brasil, Curitiba é uma das capitais mais desiguais do Brasil. Então, é importante que a gente tenha esses dados, porque as pessoas precisam entender que política habitacional tem que ser destinada para todas as pessoas, principalmente para aquelas que estão em situação de vulnerabilidade e que vivem em áreas de risco. Bem, então é uma questão de concepção, né? Infelizmente, aqui, quando se fala em liberdade, para você ter liberdade, primeiro você precisa ter um grau de oportunidade semelhante para as pessoas, né? Daí talvez elas sejam livres para escolher. Mas se a pessoa não tem oportunidade, ela tem que buscar, né, sobreviver da forma que ela conseguir, né? Então, para isso existe o Estado, para diminuir esse grau de desigualdade e buscar realmente fazer com que as pessoas possam ter uma vida digna. Óbvio que num histórico do nosso país, onde a desigualdade sempre foi muito presente, onde o patrimonialismo se coloca desde a descoberta, entre aspas, do Brasil, né? Aí foi invasão, né? Porque as terras foram retiradas dos povos originários e nós não tivemos nenhum respeito a essas pessoas e onde houve um massacre, um genocídio das populações originárias.
Então, nesse sentido, a desigualdade veio se arrastando e, infelizmente, o patrimonialismo ele ainda é uma característica do nosso país, né? Então, nós precisamos ter ações efetivas para reduzir essa desigualdade. Então, outro aspecto também que a gente gostaria de trazer aqui para reflexão é que, quando são criados conselhos, eles são criados justamente com o objetivo de debater as políticas públicas. Então, nós temos o Concitiba. O problema é que nós temos uma lógica, que ela não é só de Curitiba, é de diversos municípios, onde o executivo ele impõe, né, as condições, enfim, e acaba, muitas vezes, tendo esses espaços como um espaço de imposição, né, daquilo que ele acredita. E, muitas vezes, os conselhos não cumprem seu papel de fiscalização. Então, no Concitiba é muito comum as coisas serem comunicadas e não haver um debate realmente democrático de todos os temas que esse conselho debate. E os fundos criados pelo governo federal e que têm um desdobramento em estados e municípios, eles são importantes para garantir também a transparência da aplicação desse recurso. Então, os membros, né, que compõem também esses fundos, eles precisam ter esse compromisso para que os recursos sejam bem aplicados. Então, nesse sentido, nós temos o Conselho do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social e o Conselho Gestor. E nós precisamos, enquanto vereadores, estar atentos ao que se debate nesses espaços para que esse recurso seja aplicado de forma transparente, né, e haja, de fato, um controle social sobre esses recursos. Então, nós temos aqui investimentos, né, do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, no montante de R$ 45.334.942,26. Dentro disso, aquisição e instalação de sistemas fotovoltaicos de geração de energia, que é um valor previsto de R$ 220.428, que acredito que é uma ação importante. Nós precisamos, sim, né, buscar alternativas para diminuir a emissão de gases poluentes, para buscar energias alternativas. Então, essa é uma ação positiva da gestão do prefeito Rafael Greca. Então, contratação de empresas para fornecimento de artefatos e concretos, R$ 79.990. Aquisição de computadores e softwares, no valor de R$ 1.430.891. Eu acho que essa é uma questão que nós precisamos ter mais esclarecimentos para ver qual vai ser a utilização desses recursos. Moradias Jardim Rasca, totalizando R$ 2.080.000. Contratação de empresas para execução de obras e prestação de serviços de engenharia, R$ 893.000 aproximadamente. Contratação de empresa para realização de serviços de levantamento topográfico, R$ 467.000. Contratação de empresa para fornecimento de materiais para pavimentação, R$ 72.875. Moradias Alfeneiros, construção de 56 unidades, valor previsto de R$ 11.985.000, arredondando aqui. Aditivo de valor, acréscimo e supressão do contrato 99 do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social, serviços de demolição, remoção e transporte de resíduos,
valor de R$ 77.670, aditivo de acréscimo supressão também, no contrato 106 do FEMIS, 25 unidades de habitação nas moradias Paraty, Itatiaia, Cananéia e Beira Rio, valor de R$ 57 mil, locação de veículos para finalização de obras, R$ 155 mil, contrapartida financeira para o programa Minha Casa Minha Vida, faixa 1, de R$ 27.520, e a contratação de serviço de levantamento em campo, valor previsto é R$ 300 mil. Então, acredito que nós tenhamos, enquanto Casa do Legislativo, de fiscalizar, essa é uma atribuição principalmente da Comissão de Urbanismo, mas também da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização, para que nós tenhamos toda a transparência nesse processo. Então, seriam esses os itens, né, que eu gostaria de tratar aqui e dizer que votaremos favoravelmente e, principalmente, dizer que nós temos políticas efetivas de habitação de interesse social quando nós temos um governo federal que tenha compromisso, né, com a população, principalmente a população mais vulnerável. Então, essa é uma ação importantíssima do governo Lula, como foi lá atrás, nas duas gestões do Lula, na gestão da presidenta Dilma, e que só não teve efetividade na segunda gestão dela, porque houve um golpe. Não podemos esquecer disso, porque nós temos que fazer a defesa da democracia e nós precisamos ter esses registros históricos para que realmente isso não aconteça mais no nosso país. A partes. Então, a parte... Vereadora Jorge Prates. Pois não, Jorge. Obrigado pela parte, vereadora. Bom, seria só para corroborar com a sua fala, dizer que essa semana, melhor, nesse final de semana, eu acompanhei, estou acompanhando ainda, uma ocupação nova que surgiu ali no SIC, e é muito complicado, vereadora, ver como as pessoas são tratadas mesmo, né? Logo que as pessoas entraram no terreno, todas as ruas ao redor foram cercadas, e por horas, né, quase praticamente o dia inteiro, não conseguiam entrar nem com água, nem com comida para as pessoas que estavam dentro da nova ocupação, né? E aí a gente vai observando um processo muito doloroso, né? Dentro do terreno cheio de crianças que estavam com as mães, obviamente, mas também pessoas que precisavam de remédios, né, com muletas, enfim, com várias necessidades, dificuldades ali, e não podia chegar nem comida e nem água para aquelas pessoas. Eu estive lá, conversei, obviamente, né, com os policiais que estavam presentes, fazendo ali a barreira. Depois foi permitido que entrasse até, né, um certo ponto ali a comida, a água e o remédio, mas ainda assim, né, estão fazendo resistência, e nesse lugar que a vereadora bem aponta, né, assim, as pessoas não querem entrar no terreno e passar por tudo isso dia e noite, nessas dificuldades, porque é bacana, né? Na verdade, não, elas têm umas necessidades reais que são, né, necessidade de moradia, necessidade de ter dignidade, necessidade de ter, né, acesso a um espaço para colocar seu filho e sua filha para poder ter segurança também, né? Então, é muito importante mesmo esse processo que aconteça, né? Mas também lembrando que a gente tem tido, né, alguns desencontros em relação à Coab, principalmente na questão da transparência dos processos, né? Então, eu tenho um projeto de lei que está tramitando pela Casa, que é um projeto de lei justamente para pedir transparência da Coab, para que a gente possa acompanhar, porque hoje tem vários terrenos aí que a gente tenta analisar mesmo, para entender qual é a situação, até para pedir, né, a regularização fundiária, ou colaborar com ela, quando possível, né, até sabendo, né, dos programas do governo federal, e apontarmos caminho também, mas, na realidade, como falta transparência para muitas informações, a gente acaba não sabendo como direcionar. O que faz, né, perpetua a situação dessas famílias, e o que é muito ruim. Então,
É muito importante a fala que a senhora trouxe, vereadora. Eu queria só passar isso e também parabenizar todos ali do governo federal que têm feito, né, esse trabalho com muita luta, com muita vontade também, para a gente sanar aí, né, dificuldades que foram deixadas por governos anteriores e olhar para cada município, para cada cidade, com todo esse primor, olhando, né, também com esse olhar humanizado. Então, parabenizo ao governo federal, também ao prefeito aqui que vai, né, faz esse pedido para que a gente possa andar com isso, mas peço de novo sempre por transparência, porque são as famílias que acabam sofrendo. Obrigado, vereadora. Muito obrigada, vereadora Georgia Prates, pelas contribuições. Então, nós orientamos o voto favorável a esse projeto. Obrigado, vereadora professora Josete. Encerrada a discussão da vereadora, temos ainda inscrito para discutir o projeto vereador Dalton Borba. Com a palavra, 15 minutos. Prorrogáveis por mais 15, com direito a partes. Bom dia a todos e todas, senhores vereadores, senhoras vereadoras, aos servidores dessa casa, ao público que nos acompanha aqui hoje, presencialmente, e os que nos acompanham pelas redes sociais. Minha fala é bastante rápida, senhor presidente. Eu quero, evidentemente, dar apoio a esse projeto de lei, sem dúvida nenhuma que é um projeto necessário, mas é um projeto que não consegue êxito se trabalhar de forma isolada. Eu estive, ano passado, na cidade de São Paulo, fazendo uma pesquisa com relação aos empreendimentos de moradia popular na cidade de São Paulo. E eu, estudando e investigando esse tema nessa viagem que fiz, eu peguei informações de que eles têm um fundo, que na verdade é um consórcio formado por dinheiro federal, estadual e municipal. E esse consórcio, ele se destina a financiar obras em regime de autogestão. E aqui, vereador Tico Kuzma, eu acho que é um tema que seria interessante a gente encaminhar à Prefeitura Municipal, que a autogestão é um novo olhar sobre a moradia popular. É um novo olhar que viabiliza e potencializa a construção de mais e mais moradias. Por quê? Porque ela retira dessa mecânica da construção a figura da construtora. Nós não podemos esquecer que a construtora trabalha em busca de lucro. A construtora não trabalha de graça, ela não vê nesse tipo de projeto social a mesma ideia que o governo vê. O governo está fazendo uma atividade pela moradia. É um projeto social, mas a construtora quer o lucro, evidentemente. Quando nós falamos em autogestão, nós tiramos a construtora desse circuito. E aí, eu tenho aqui, para a quem interessar possa, eu tenho imagens que eu fiz de empreendimentos lá em São Paulo, de complexos de 15 torres, 15 edifícios, assegurando moradia digna a 1.100 famílias. Num padrão que é uma coisa espetacular, padrão de excelência, a um custo de aproximadamente R$2.000 o metro quadrado, incluindo o valor da área. Então, são moradias de aproximadamente 44 metros quadrados, a um custo final de R$88.000, que é um custo acessível às famílias para que façam seus financiamentos em 30 anos e possam pagar, inclusive por autogestão do próprio empreendimento depois de pronto, com relação à manutenção, enfim, verba condominial. E aí eu quero trazer aqui a fala do vereador Ezequias Barros. Ele disse a preocupação que o dinheiro ele volta para a Caixa Econômica. Na verdade, esse dinheiro volta para a Caixa para ele financiar novas moradias. Ele não vai entrar na Caixa para contabilizar lucro como se fosse um banco privado. Evidentemente que esse dinheiro retorna para a Caixa Econômica, porque a Caixa Econômica é que vai viabilizar outros empreendimentos. Agora, se nós diminuirmos o custo desses empreendimentos, vou dar um exemplo concreto aqui em Curitiba. Foi anunciado aqui na exposição do vereador Tico Kuzma, um empreendimento de 96 moradias ali na Vila Corbélia. Essa área, que é uma parceria com a Coab, fica ali na 29 de março, ali do lado da Dona Cida, Tiradentes, que o vereador Vaione falou. 96 moradias ali é insuficiente. Ali existem mais de 200 famílias.
96, a gente vai fazer o quê? Eles estão mergulhados ali embaixo d'água, nós vamos tirar água até a altura aqui da testa deles, mas não resolve o problema. Claro que é um bom começo, sem dúvida que é. Pelo que eu agradeço profundamente ao município de Curitiba de estar empenhando esforço nisso. Mas pelo mesmo aporte que nós estamos fazendo com 96 moradias ali, talvez pelo sistema de autogestão a gente pudesse duplicar isso. Com a participação, inclusive, de organizações não governamentais que se prestam a empenhar esforços, inclusive técnicos, de engenheiros, arquitetos, geólogos, tudo de graça, para fazer o quê? Para contribuir com a prestação efetiva de um serviço eminentemente social, que é a moradia digna para famílias carentes. Então, senhor presidente, a minha fala aqui é uma fala, evidentemente, de entusiasmo, voto sim, sem dúvida nenhuma, voto sim nesse projeto, mas creio que esse tema é um tema que nós poderíamos reunir esforços nesta casa para que a gente pudesse trazer para Curitiba, até como uma condição que traz Curitiba, ou aprimora aqui em Curitiba, a condição de cidade inteligente. Nós não podemos ficar atrás das inovações. Tanto se fala em inovação, tecnologia, pois bem, nós podemos fazer isso. Nós podemos potencializar os nossos investimentos, concordo com o que a vereadora Josete disse aqui, é preciso transparência, sem dúvida nenhuma, mas a autogestão é o sistema mais transparente que existe, porque o maior interessado na autogestão são exatamente as famílias beneficiadas. Cada centavo ali é cotado, cada centavo é disputado no mercado de insumos para construção. Então, eu quero deixar o meu recado, eu disse que seria uma abordagem rápida, já vou encerrar, mas sim, peço o voto sim aos senhores colegas vereadores, e deixo aqui o recado que nós poderíamos e deveríamos, a rigor, empenhar esforços por uma frente parlamentar ou uma comissão, enfim, para que a gente possa estudar efetivamente. Digo isso porque há já um empenho bastante detido das universidades. A UTF-PR, a UFPR vem desenvolvendo estudos de técnicas de implemento de moradias populares a um custo reduzido. E isso pode ser um excelente material de apoio para os trabalhos dessa Câmara. Com isso, encerro minha fala, agradeço e desejo um bom dia a todos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Dalton Borba. Encerrada a discussão do projeto, passamos ao processo de votação. Inscrito para encaminhar o voto, vereador Alexandre Leprevot, com a palavra, 5 minutos. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento todos os vereadores e vereadoras que nos acompanham aqui nesta manhã e também aqueles que visitam a Câmara Municipal e a todos os professores e professoras que estão nesta casa neste momento. Este é um tema muito importante que, enfim, vem para esta casa, porque realmente a cidade de Curitiba precisa evoluir nesse assunto. Nós, antes de encaminharmos, vamos fazer pequenas considerações de números que foram divulgados na semana passada, no qual mostra realmente a necessidade desta evolução. São mais de 90 mil famílias que moram em Curitiba e não possuem uma moradia digna, que compõe o chamado déficit habitacional da cidade. É o que revela a pesquisa de necessidades habitacionais do Paraná 2023, divulgada recentemente pela Companhia de Habitação do Paraná. Conforme o estudo, esse contingente é formado na capital por 41 mil famílias que constam em cadastro para aquisição de casas da própria Coapar e da Coab. 43 mil destas famílias vivem nas 322 favelas espalhadas pela cidade. E outras 7.400 estão em 93 loteamentos irregulares localizados no município. Então, essa é uma pesquisa
extremamente confiável, feita pela própria Coapar, e no qual traz estes números, que são números extremamente preocupantes. São números que mostram que Curitiba está atrasada nesta questão da política habitacional. Então é por isso que eu encaminho aqui o voto favorável, para que a gente possa, pelo menos um pouco, evoluir nesse assunto. Seria isso. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Alexandre Leprevô. Encerrados os encaminhamentos, passamos então ao processo de votação. Peço aos vereadores e vereadoras que no painel registrem os seus votos. Encerrada a votação, 30 vereadores e vereadoras votaram. Resultado: 30 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Aprovado o projeto.